vamos começar com Mbappé, porque se na semana passada a gente teve as notícias aqui de Paris, né, da confirmação dele informar para o PSG, enfim, do que o PSG entende de futuro, babá. Hoje a gente teve as notícias agora do lado de Madrid e elas são decisivas, definitivas quase. Impressiona bastante os detalhes da notícia do jornal Marca sobre esse pré-acordo que já estaria assinado entre Mbappé e o Real Madrid. Foi na manhã de hoje, bem cedinho, que o Marca soltou a informação. A manchete da matéria era Mbappé já assinou o seu contrato com o Real Madrid. E aí depois, quando a gente foi ler de verdade o que era a matéria, se fala em um acordo que já estaria fechado, não se fala exatamente no contrato em si, mas vem muitos detalhes do que sim pode vir a ser o futuro contrato de Kylian Mbappé, lembrando que ele pode assinar um pré-contrato já desde o dia 1º de janeiro, e a informação do Marca é que ele já assinou esse pré-contrato com o Real Madrid há 2 semanas atrás. As informações do Marca são que ele assinou há 2 semanas atrás, que o contrato vai ser de 5 temporadas, ou seja, até 2029, quando o Mbappé tiver já indo para os seus 31, mas ainda com 30 anos de idade, que o salário que ele iria cobrar, ou pode cobrar no Real Madrid, não vai estourar muito a folha salarial do time, o teto do Real Madrid, estaria entre 15 e 20 milhões de euros limpos por ano, mais bônus por objetivos alcançados. Lembrando que o atual contrato do Mbappé com o PSG, ele ultrapassa os mais ou menos 32 milhões de euros limpos por ano, ou seria inferior ao que ele cobra no PSG, que seria um contrato que começaria no dia 1º de julho, porque ele tem contrato com o PSG até o dia 30 de junho de 2024. E aí vem 2 pontos. O primeiro é que não fala na questão dos direitos de imagem, lembrando que o Real Madrid tem como norma 50% dos direitos de imagem são do Real Madrid, os outros 50% são do jogador, e todo o patrocínio que o jogador trouxer passa pelo Real Madrid. Metade fica com o clube, metade fica com o jogador. O Real Madrid já, em alguns momentos, em alguns casos, já negociou essas porcentagens, por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo, que negociou isso. E o outro ponto que ainda não fica claro na notícia do Marca é que o Real Madrid vai pagar luvas ao Mbappé, vai pagar um bônus de assinatura do contrato, mas que em nenhum momento esse valor chegaria ao que o Real Madrid ofereceu em 2022, que foram 130 milhões de euros, que esse valor seria inferior e que ele poderia ser dividido entre outras tantas coisas que o Real Madrid vai pagar, por exemplo, entre o salário, entre os bônus, entre outras coisas, e que essas luvas, esse bônus por assinatura, seria com todos os poréns aí divididos e entre outros tipos de pagamento, seriam o que o Mbappé receberia por assinar, não chegariam a 50 milhões de euros. E que depois, claro, essa questão do salário de 15 para 20, com o passar do tempo, estaria esse valor dentro, enfim, direitos de imagem que eles ainda vão negociar. Então, o que chama mais atenção, Clarinha, é os detalhes, são todos os detalhes que o Marca está trazendo hoje, desse princípio, desse pré-acordo, vamos chamar assim, porque não seria um acordo final ainda, porque ainda há partes que estão sendo negociadas, mas o Marca traz a informação do dia, que o Mbappé já assinou algo com o Real Madrid, coisa que até agora nenhum meio de comunicação, nem da França, nem da Espanha, tinha trazido essa informação, e o Marca é o primeiro que traz no dia de hoje. Antes de trazer a discussão para vocês, só informar também aqui pelo lado da França, a gente não teve nenhum meio negando as informações do contrato, mas a gente já teve alguns jornalistas negando que tenha algo assinado. Então, ainda, se tem ou não algo assinado, parece que os termos e os detalhes estão dentro do que a maioria da imprensa tem como informação. Querendo ou não, o detalhe de ter assinado, eu vou ser bem sincera, eu acho que nesse momento, por conta de diversas negociações, o PSG, inclusive, está ainda numa negociação com o Mbappé, me parece só a ponta final, né? O Quesada acha que não. No caso do Mbappé com o Real Madrid, acho que não. Já
voltou atrás outras vezes. Vocês acham que pode voltar atrás? Eu acho que ele já pode ter decidido, mas enquanto não tiver assinado no futebol, especialmente no caso do Mbappé, eu não cravo a informação. Agora, realmente, esses detalhes todos chamam a atenção. Daqui a pouco vocês podem fazer análise. O Beckler quer falar sobre questão financeira, se é uma boa ou não para o Real Madrid, mas só um parêntese em relação a essa assinatura ou não, vai ser a tônica até o final da temporada, né? Não vai se falar de outra coisa. E eu fico imaginando se der um Paris Saint-Germain e Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, né? Até por isso, essa questão de ter assinado ou não, ela ganha uma certa relevância. Porque vai jogar contra um clube, de repente, que o principal jogador do mesmo já assinou com esse clube. Então, eu acho que tem um contexto aí, um enredo até meio polêmico, claro. Eu acho que... Eu lembro que, assim, a gente trouxe uma informação de que o Real Madrid já estava quase lá, com algumas informações muito parecidas com a que saiu no Marca hoje, tem aproximadamente 3 semanas, né? A gente trouxe aqui na TNT. O que tinham me falado é que ele ganhava 80 no Paris Saint-Germain e que no Real Madrid ia ser 50, entre tudo isso aí que a Tati falou. Salários, direitos de imagem e assinatura de contrato. Tinham me falado 120 de bônus, que era 130, que seria 120, porque 120 dividido por 5 anos dá 24 milhões por ano. Seria mais 25 de salário, que daria os 50. E aí ainda tem os direitos de imagem que ele pode pegar, que vai diminuir essa distância dos 50 por 80. A gente tinha falado que ele vai ser o jogador mais bem pago da Europa e tal. Se não está tudo certo, porque quando você assina um pré-contrato já é o termo final do que vai acontecer. Se não está tudo certo, que eles podem ter assinado, é um contrato civil de intenções. E a partir daí, se alguém rompe esse contrato, se alguém rompe o que está aí, tem que pagar uma multa para o outro. Então, se não tiver assinado, se a informação que o Marca deu, que realmente é muito boa, a matéria do Marca é extremamente detalhada, com todos os pontos, inclusive os pontos que estão em aberto, né, que parece que é o de direito de imagem. Se não está assinado já no termo que será, porque normalmente quando você assina com um clube, você já assina quase que o contrato esportivo que você vai ter, o pré-contrato. Você assina o que você vai cumprir a partir de 1º de julho. Se não foi isso que ele assinou, deve ser um contrato civil, que caso o Mbappé roa a corda ou o Real Madrid roa a corda, depois já está nesses finalmente aqui, um tem que pagar uma multa para o outro. Mas aí não é um contrato esportivo e tal, não tem nada a ver com a FIFA, é um contrato de uma empresa contra empresa, basicamente. Vai, Tati. Não, só rapidinho sobre essa questão da assinatura, porque eu acho que ela é relevante dentro do contexto dessa história envolvendo os dois personagens, né? Eu acho que o Real Madrid ficou traumatizado com o que aconteceu em 2022, que eu realmente quero acreditar que alguma coisa de mais concreto tem. E as informações que saem do Marca hoje, elas como o Beckler falou, é coisa muito detalhada. Eu não sei se o contrato final já está assinado, eu acredito que esse não, mas eu acho que realmente algum tipo de documento, porque já é permitido que isso exista por lei, a partir do dia 1º de janeiro já pode existir. Eu acho que o Real Madrid tem algum tipo de garantia, porque eu não acredito que eles vão entrar de novo nessa história sem ter uma garantia depois do que aconteceu em 2022. Então, eu não sei exatamente o que está assinado e de que forma isso está feito, se é um contrato civil, se é um pré-contrato ou como é que é, mas eu realmente acho que se o Real Madrid está dando esses passos, ele está dando esses passos com muita segurança. Ele já deve ter alguma coisa realmente muito ajustada para que, se o Mbappé não quiser, aí o Real Madrid não sai de mãos abanando nessa história, né? E esse lance do direito de imagem, cara, tem que ser muito grande para bater o pé, como o Florentino faz. De falar, cara, não, patrocínio pessoal teu, 50% é do clube, pelo menos, né? Assim, e colocar isso como regra, e você trazer esses caras que o Real Madrid trouxe durante tanto tempo, a Tati pode até falar dos ruídos com o Cristiano, né, ao longo do tempo, por conta dessa questão, mas ao mesmo tempo que você, por fazer isso com todos, você vai ganhando mais força ainda do que você tinha quando você começou com essa imposição, você já meio que avisa o Mbappé que clube ele está chegando, né? É assim, ó, aqui, ó, só para você entender, você vai ter que dividir. Porque você está vindo para um clube maior do que qualquer outro onde você pisou e tudo mais, e você vai ter que se adequar às regras. Não sei quanto, né? Porque me imagino que essa seja a novela agora, né? Vai ser 50-50, 60-40, 80-20, enfim. Mas deixar algum cascalho para o Real Madrid é uma forma até de uma queda de braço de demonstração de poder ali mesmo, antes mesmo do primeiro chute na bola. Complementar essa informação do Fred,
que os valores que se falam em Madrid, da questão da direitos de imagem, tem gente que está falando que é na casa dos 60-40, 60 para o Mbappé, 40 para o Real, e tem gente que está falando que é na casa dos 70-30. Mas esse 80-20 eu acho que não seria um cenário, pelo menos Cristiano não chegou a ser apareceu 90-10, né? mas aí já era um outro cenário, né? Assim, o Mbappé não está nesse lugar ainda, né? Não, sim, mas só Então, para entender o mínimo que o Real Madrid, o Isso. máximo que ele chegou, o mínimo que ele tirou, né? Isso, exatamente. Mas o normal é 50-50, tá? O normal é Uhum. 50-50. Não só no Real Madrid, em quase todos os clubes que dividem direitos de imagem, a maioria faz isso, é 50-50. Aqui e não o é normal negócio- dividir. Aqui na Premier, né? Não sei como é que é na Espanha. O negócio do Mbappé é que ele, há alguns anos, né, que ele torna pública a briga dele pelos direitos de imagem, né? Porque a gente tem outros jogadores que podem internamente tentar, enfim, ou não concordar e etc. Mas o Mbappé há alguns anos que ele torna absolutamente público a briga dele para ter os direitos de imagem. Vamos No ver clube e como na será. seleção, né? Sim, no clube e na No clube, seleção. na seleção. Sim. Mas é muito importante, para terminar, dizer que ele está abrindo mão de uma boa fatia de dinheiro para ir para o Real Madrid, né? Se comparar, porque assim, esse negócio de recomprar os direitos econômicos vai ser diluído naquilo que seria um salário dele ainda menor do que ele ganharia no Paris Saint-Germain. Então, realmente, ele vai ter que abrir mão e está fazendo isso. Eu acho que ele abre mão, ele vai ganhar menos em relação a esse último contrato que era irreal, né? Esse último contrato que o Paris Saint-Germain deu para ele é uma barbaridade, não existe. Não sei nem se o Paris Saint-Germain poderia fazer de novo, porque agora, no início do ano que eles foram atrás de alguns jogadores para se fortalecer, as informações que o Paris Saint-Germain passou para o mercado é que ia pagar no máximo 2 milhões de salário para qualquer jogador. Porque acabou o dinheiro, acabou a plata, não tinha mais dinheiro para nada. Então, a saída do Mbappé faz que o Paris Saint-Germain de novo tenha algum fôlego para tirar a cabeça debaixo da água e poder se refazer com o salário de outros jogadores. Mas o que o próprio Paris Saint-Germain ofereceu para o Mbappé era algo de uma validade muito curta, porque só dava para aquilo ali para 2 anos ou para 3, em fair play financeiro antigo, né? Porque a partir de agora o que virar da UEFA te estrangula o salário, que você não pode mais fazer isso.